A coroa de justiça. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos ao nosso devocional. Estudaremos 2 Timóteo no capítulo 4. Iremos ler apenas os versículos de 1 ao 3. O devocional está em todo o capítulo 4. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal. Assim diz a palavra santa do Senhor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmãos, em algum dia em sua vida você já ouviu alguém dizer que a vida dela é sempre pior que as demais? Que ela era a mais perseguida, mais atribulada, com mais problemas e dificuldade do que todas as pessoas da terra. Essa pessoa se achava coitada e a mais problemática de todas as outras. Nesses textos nós vamos ver exatamente o exemplo do apóstolo Paulo quanto aos problemas da vida, como ele age, reage e se comporta diante das dificuldades da vida. Mas antes, deixa eu dar para você um pequeno testemunho, em que certo dia do ano de 2014, eu fui fazer uma estatística dos mais de 700 pessoas atendidas em atendimento pastoral, no qual, nesta estatística, eu observei que os problemas de todas as pessoas eram sempre idênticos, parecidos. Todos passam por problemas semelhantes. Tribulações, outros tentações, provações, outros até colhem o que plantam. Não há, irmãos, coitados ou pessoas com mais ou menos problema. Sempre há problemas na vida de cada um de nós. Quando estava lendo, então, 2 Timóteo, no capítulo 4, vi que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, no versículo 5, que ele sofra as aflições, ou seja, as aflições de um evangelista, e que Paulo convoca ele que vá e pregue a palavra de Deus e corrija, repreenda, exorte pela palavra e doutrina, pois é essa mesma doutrina que chegará um dia que as pessoas não suportarão ouvir a verdade. Nestes textos, vimos também que Paulo expõe até a sua própria partida deste mundo físico e a sua vida agora oferecida como sacrifício ao Senhor. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Contudo, o mais importante foi que Paulo saber e dizer que a coroa de justiça de Deus está guardada a ele. Ele sabe do trabalho que fez, pois Deus é o justo juiz. E Paulo continua: não é dada somente a mim essa coroa de justiça, e sim para todos os que amarem a sua vinda, diz o versículo 8. Ele enfatiza nesses capítulos a Timóteo que seus problemas, assim como de qualquer um de nós, é pesado sim. Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições. Paulo diz no versículo 10 que Demas o desamparou. Demas, irmãos, tinha voltado ao mundo e também disse que Crescente, que é o nome de uma pessoa, foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Ou seja, Paulo fala de seus problemas e dificuldades de apoio, mas que a obra continua. Não devemos, irmãos, parar a vida e desanimar de acordo com os problemas que venham sobre nós. Devemos continuar, combater o bom combate, e a coroa da justiça Deus aguardará para nós também, irmãos.
Paulo diz até que apenas Lucas ficou com ele. Sei que temos no dia a dia problemas, inclusive ministeriais. Pessoas abandonam, pessoas não permanecem na obra do Senhor. Lógico que alguns é pior e ainda volta para o mundo, abandonam completamente ao Senhor. Paulo é claro ao expressar que ele teve problemas neste capítulo. Ele também enfatiza: toma Marco e traze-o, ele me é útil ao ministério. Paulo, diante das provas, ele vai à luta e enfrenta. Não fica choramingando, visto que ele sabe que a coroa de justiça Deus aguardou para lhe entregar. E o trabalho continua, pois ele diz que enviou Tíquico a Éfeso. Paulo, mesmo com problemas, irmãos, ele continua trabalhando, ele não guarda rancor. Ele até fala de problemas pessoais, que todos orem por ele também e o ajude no possível. Que no versículo 13 ele fala até das coisas pessoais, como traga a capa que deixei em Troade. Com certeza podia até estar passando frio, naquele momento difícil, ou talvez gostava até daquela capa. Agora presta atenção, irmãos. Paulo expressa para todos que ele estava sendo perseguido diretamente. Diz o versículo 14 que Alexandre, o latoeiro, lhe causou muitos males. Irmãos, todos passamos por momentos de dificuldades, mas entreguemos tudo ao Senhor, pois o próprio Paulo ensinou isso no versículo 14, que diz que Deus pague a ele segundo as suas obras. Paulo focava, irmãos, na coroa da justiça, porque ele amava a Deus, ele fazia a obra por amor, mas era abençoado pelo Senhor por causa disso, e ele sabia que Deus lhe entregaria esta coroa de justiça. Paulo até orienta Timóteo a ter cuidado com esse Alexandre o latoeiro, porque ele resistiu muito às palavras do Senhor. O apóstolo também disse que ninguém assistiu à sua defesa, todos lhe desampararam. Com certeza estava sendo perseguido e foi a julgamento. Os sacerdotes e magistrados perseguiam e ninguém estava naquele momento com Paulo. Ele sentiu a dor de estar solitário. A solidão em momentos de perseguição é terrível, não é verdade, irmãos? Mas Paulo fala que isto eles não lhe seja imputado, ou seja, Paulo, mesmo abandonado e sozinho, não queria punição de Deus a eles. Ao contrário, ora a Deus que não pague o abandono. Paulo focava na coroa da justiça, irmãos. Os problemas da vida não o fez desanimar, pois ele sabia em quem tem crido e servido a Deus e a seu Filho Jesus. E a coroa de justiça ele estava certa. E nós temos tido problemas na vida, com certeza sempre aparece algo, não é verdade? Mas não vamos desanimar, irmãos, vamos continuar como o apóstolo Paulo e não deixando de trabalhar em sua obra, pois nosso Deus também dará coroa de justiça a todo quanto ama e não se deixa abater com as dificuldades em sua vida. Mas como diz os versículos 17 e 18, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus, Pai. Agradeço, Deus, ao Senhor, por essa belíssima palavra do apóstolo Paulo ao Timóteo, falando sobre a coroa de justiça. E louvamos ao Senhor que aqueles que o Senhor chamar está na Tua obra, que Ele está fazendo, ó Deus, o que foi chamado para fazer aqui na terra, que Ele assim o faça no Teu temor, esperando sempre de Ti, Pai, nada do homem. Deus, traga em Tuas mãos cada irmão, cada irmã e cada ouvinte, deixando, Deus, eles
uma bênção tua, Pai. Não sei o que eles estão neste momento orando, estão passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação, provação, tentação, ou talvez alguns colhendo o que plantou, mas tem misericórdia deles, Pai, que eles também possam fazer sua parte, dobrar o seu joelho, orar a Ti, pedir perdão, que o Senhor indique qual é a missão dele aqui na terra. Pai, abençoa cada irmão e irmã e ouvinte, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, Deus abençoe, tenham todos um excelente dia, até amanhã, se Deus nos permitir.